é apenas mais um dia comum na sua vida. Você acorda, desliga o despertador, toma seu café e segue para seu trabalho. Tudo parece exatamente como sempre foi, até que algo acontece. Você abre os olhos e se vê em um lugar estranho, como se fosse outra dimensão, e descobre que a morte não trouxe silêncio nem descanso. Apenas um lugar desconhecido e a certeza assustadora de que aquilo será seu lar pelo resto da eternidade. Aqui não existe o alívio da morte, nem a misericórdia do esquecimento. Os gritos nunca cessam. Eles ecoam, se misturam, formando um coral de puro desespero. E a pior parte, você está completamente lúcido e tem plena consciência de que não existe saída. Essa é a imagem do inferno que atravessou séculos e se tornou um dos conceitos mais assustadores da história humana. Mas, se eu te dissesse que a palavra inferno sequer existe nos textos originais da Bíblia, você acreditaria? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas palavras originais das Escrituras, revisitar passagens frequentemente debatidas e descobrir por que conceitos como Sheol, Hades, Gehenna e Tártaro acabaram sendo reunidos sob um mesmo nome ao longo da história. Mas se o inferno, como normalmente imaginamos, talvez nem exista da maneira como pensamos, então o que as Escrituras realmente revelam sobre o destino dos mortos e o julgamento final? A ideia mais popular sobre a vida após a morte nos ensina que, no instante em que uma pessoa morre, sua alma é imediatamente enviada para o céu ou para o inferno. Mas os textos originais apresentam uma realidade mais complexa. Um detalhe chama a atenção logo de início. A palavra inferno não aparece nos manuscritos originais. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, o termo utilizado é Sheol, uma referência ao lugar dos mortos, uma espécie de sepultura ou mundo subterrâneo, destino comum de todos os seres humanos, independentemente de serem justos ou ímpios. O livro de Eclesiastes descreve esse estado, afirmando que os mortos nada sabem e já não participam de nada do que acontece debaixo do sol. A partir dessa interpretação, a morte seria um estado de inconsciência e não uma entrada imediata em um lugar de recompensa ou punição. Isso também explicaria por que figuras importantes da Bíblia, como o rei Davi, ainda aguardariam a ressurreição e o julgamento final. O texto menciona ainda que alguns personagens específicos, como Enoque, Elias e Moisés, aparecem como exceções, enquanto a grande maioria dos mortos continuaria aguardando esse momento futuro. No Novo Testamento, escrito em grego, surge outro termo, Hades. Embora muitas traduções modernas utilizem a palavra inferno, a interpretação apresentada aponta que Hades desempenha uma função semelhante à de Sheol, o estado temporário dos mortos, anterior ao julgamento final. O próprio Apocalipse descreve que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, sugerindo que esse estado intermediário teria um fim. Além do Sheol, existem outros termos que acabaram sendo traduzidos como inferno. Gehenna, por exemplo, faz referência ao vale de Hinnom, próximo a Jerusalém,
conhecido por seu passado, ligado aos sacrifícios pagãos e posteriormente associado à destruição e ao fogo contínuo. Já o Tártaro aparece como uma prisão destinada aos anjos caídos. E esse é um detalhe importante. A condenação final é sempre retratada como um acontecimento futuro. Isso significa que, neste exato momento, o destino definitivo da humanidade ainda estaria ligado ao julgamento final. Mas, se é assim, então, de onde surgiu a imagem do inferno que conhecemos hoje? E por que conceitos tão diferentes acabaram sendo reunidos sob um mesmo nome ao longo da história? Sabendo disso, surge uma pergunta inevitável: o que acontece depois da morte? As Escrituras descrevem que todos os mortos permanecem no Sheol, ou Hades, aguardando um acontecimento futuro: a ressurreição universal. Nesse momento, todos voltarão à vida para comparecer diante do julgamento de Deus. Os justos receberão a vida eterna, mas os ímpios enfrentarão a condenação. E é justamente aqui que nasce uma das maiores controvérsias da história do cristianismo. Essa condenação representa um sofrimento consciente que nunca termina, ou uma destruição definitiva? Essa questão se torna ainda mais interessante quando pensamos em justiça. Seria razoável que pessoas responsáveis por crimes completamente diferentes recebessem exatamente a mesma punição? Jesus aborda esse princípio em Lucas 12, na parábola do servo fiel e do servo infiel. O texto afirma: "E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado." As próprias palavras de Jesus indicam que existe diferença entre as penas. Alguns receberão muitos açoites, outros poucos. Isso sugere um julgamento proporcional, e não uma única sentença aplicada da mesma forma para todos. Essa mesma ideia reaparece no livro do Apocalipse. João descreve os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, enquanto livros são abertos e cada pessoa é julgada segundo as suas obras. Ninguém é julgado em grupo. Cada indivíduo responde por aquilo que fez. Mas então surge uma passagem intrigante. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo. A Bíblia chama esse acontecimento de segunda morte. E essa expressão levanta uma questão importante. Se a morte e o Hades são lançados no lago de fogo, como seria possível interpretar o Hades como sendo o próprio inferno eterno? Outro detalhe chama a atenção. As Escrituras afirmam que a vida eterna é um dom concedido aos salvos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a vida eterna é um presente dado apenas aos salvos, então os condenados também continuariam vivos para sempre, caso sofressem eternamente. Isso significaria que ambos os grupos possuiriam vida eterna, apenas em condições diferentes. E o texto bíblico associa repetidamente o pecado à morte, e não à imortalidade em sofrimento. Mas existe uma passagem frequentemente usada para defender o tormento eterno. Em Mateus 25, Jesus declara: "E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Durante séculos, essas palavras foram entendidas como uma referência ao sofrimento consciente sem fim. No entanto, o termo empregado está relacionado à ideia de punição e castigo. Uma punição pode ser eterna por causa das suas consequências, mesmo que sua execução não seja infinita. Essa mesma lógica aparece nas passagens que falam sobre o fogo eterno. Jesus menciona um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. À primeira vista, a descrição parece apontar para um tormento interminável. Mas a imagem utilizada
remete a Guena, o Vale de Hinnom, uma região associada ao fogo constante e à decomposição. O fogo que não se apaga não significa necessariamente um fogo que queimará para sempre, mas um fogo impossível de ser interrompido até consumir completamente aquilo que está sendo destruído. As próprias Escrituras apresentam exemplos semelhantes. Os profetas anunciaram que Edom seria consumida por um fogo cuja fumaça subiria para sempre. Mas hoje, não existe nenhum fogo queimando naquela região. O que permaneceu foram as consequências da destruição. O mesmo ocorre com Sodoma e Gomorra. Ambas são descritas como exemplos do fogo eterno, mas não continuam em chamas até os dias atuais. O fogo foi eterno em seus efeitos, porque a destruição foi completa e irreversível. Isso não significa ausência de sofrimento. O livro de Apocalipse descreve o julgamento daqueles que adoraram a besta. O texto fala sobre fogo, enxofre e tormento, além da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. O juízo é apresentado como algo terrível, severo e absolutamente real. Haverá dor, haverá ranger de dentes e haverá a manifestação da justiça divina. O pecado possui consequências gravíssimas e ninguém deveria desejar estar entre os condenados. Essa discussão se torna ainda mais interessante quando observamos outras palavras de Jesus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na Guena. A palavra usada é destruir, não preservar, não perpetuar, destruir. E talvez seja justamente por isso que o destino final dos ímpios continue sendo um dos assuntos mais debatidos em toda a história do cristianismo. Naturalmente, essa não é a única interpretação existente. Ao longo dos séculos, diferentes correntes cristãs chegaram a conclusões distintas. Existem aqueles que defendem o tormento eterno, outros que acreditam no purgatório e também aqueles que entendem a condenação como uma destruição definitiva. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Quando a Bíblia fala sobre o juízo final, ela está descrevendo um sofrimento consciente eterno ou uma destruição definitiva? Deixe sua interpretação aqui nos comentários. Vamos debater, sempre com respeito. E se você gosta de conteúdos que exploram a Bíblia em profundidade, se inscreva no canal. Ainda existem muitos mistérios nas Escrituras que poucas pessoas conhecem. Até o próximo vídeo.